Oi, gente, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Como sempre, temos a participação especial de caneca. Essa aqui também fica exposta, alguns de vocês já devem ter visto, ela fica aqui atrás. E ela é muito importante para mim, foi uma das primeiras canecas que eu ganhei como professora, então fica aqui para me lembrar. Vamos ao tema de hoje? Sim! Não! Sim, vamos! Paloma, sobre o que falaremos? Bom, gente, hoje a gente vai abordar o que a gente chama de determinação da renda e do produto no mercado de bens e serviços. Paloma, o que é isso? Gente, vamos introduzir o modelo keynesiano. Mais fácil, tá? Vamos lá. O que aconteceu? O Keynes, em 1929, ele começou a teorizar e lançou seu livro em 1936, como vocês lembram no vídeo de evolução do pensamento econômico. Por falar nisso, dá uma olhadinha no vídeo de novo, porque tem alguns conceitinhos que eu vou voltar, beleza? E ele fala que a renda tem duas partes, uma parte real e uma parte monetária, que é exatamente o princípio do fluxo circular da renda. E aí ele começa com uma teoria dizendo o seguinte: a primeira hipótese que ele vai adotar é que existe o que ele chama de desemprego de recursos. O que ele quer dizer com isso? Existe o produto potencial e existe o produto o qual nesse momento foi alcançado. A segunda hipótese dele é a hipótese de que, no final das contas, a gente está trabalhando numa economia a qual o nível de preços é constante. O que ele quer dizer com isso? Sem inflação. E por último, o que ele vai abordar é o seguinte, que ele está trabalhando numa teoria de curto prazo. Então, atenção, porque essa teoria é de curto prazo. O que ele faz? Cara, a oferta potencial no curto prazo ela é fixa. Não tem jeito. O cara já sabe quanto ele pode ofertar. No curto prazo, ele não tem como modificar isso. Ele não tem uma nova tecnologia, ele não tem redução dos fatores de produção. Então, assim, ele vai, de alguma forma, conseguir fixar essa oferta. E ele tem o princípio da demanda efetiva, que seria a soma de todos os gastos planejados dos 4 agentes macroeconômicos. Despesa da família, que seria o consumo, gasto das empresas, que seria o investimento, gasto do governo e a despesa líquida do setor externo. Então, ele está trabalhando com os 4 setores. Vamos, então, colocar aqui, a demanda agregada passa a ser C mais I mais G mais X menos M, que seria a diferença de exportação e importação. Gente, o que ele está falando? Qualquer variação que tenha na renda ou no produto, ela é a fonte exclusiva é da demanda agregada. Paloma, como é que eu faço isso? Gente, ele foi o cara que partiu para análise gráfica. O que ele fez? Ele chegou e falou assim: eu consigo ilustrar o produto real e o nível geral de preços. Como que ele fez isso, gente? Um gráfico básico de oferta e demanda, nada além disso. Só que considerando a oferta como fixa no curto prazo. Começou a teorizar sobre o comportamento de cada item da demanda agregada. Então vamos lá, o que seria esse consumo das famílias, esse C? Ele diz que é influenciado pela renda nacional, tipo estoque de riqueza, taxa de juros, o mercado em si. Então ele diz que o consumo ele é função da renda nacional disponível. E aí ele fala assim, existe uma propensão marginal a consumir, gente. No final das contas, a gente tem uma propensão a consumir com base na renda. Mas vamos entender que existe o consumo, que é um consumo que ele existe você tendo renda ou não. Aí você vai dizer assim, como isso é possível, gente? Pensa que a gente tem bem que não é pago, tipo o ar não é pago, tá? Vamos ao segundo. O segundo elemento que ele fala é da poupança agregada, que também é a função da renda disponível. Então, o que ele fala? É uma parte residual, é o que vai sobrar. E aí tá aí o que foi incutido na nossa mente, que para poupar tem que sobrar. Porque, na teoria, a gente diz que a poupança ele é um resíduo da renda nacional disponível. E não é verdade, gente. O ato de poupar, ele tem que ser como se fosse uma conta sua como qualquer outra. Senão você não vai poupar sempre. Se esperar sobrar, não sobra, né? Vamos falar a verdade. E aí ele diz que existe uma propensão a poupar. Algumas pessoas são mais propensas, outras não. Quando ele vai trazer a parte do investimento agregado, o que ele fala é o seguinte: no curto prazo, ele só vai afetar a demanda agregada. Agora, no longo prazo, afeta a oferta. E ele baseia assim que
Gente, ele baseia isso que o empresário, ele tem uma taxa na cabeça dele de rentabilidade esperada. Então, assim, ele vai calcular retornos líquidos esperados. Então, ele vai investir de acordo com o retorno que ele está projetando, né? Então, ele só vai investir naquilo que ele tem uma taxa de retorno superior à que ele teria se ele colocasse o dinheiro no investimento no mercado financeiro, por exemplo. Senão, ele não vai investir em máquina e equipamento de jeito nenhum. E aí, a gente tem o que a gente chama de vazamentos e injeções das rendas nacionais. Vazamentos de renda, gente, nada mais é do que parte da renda das famílias que não foi gasto com empresas nacionais. Então, isso foi para fora, isso vazou do Brasil. Quando a gente fala de injeção, a gente está falando dos recursos que estão entrando mesmo, sabe? Que estão entrando nesse fluxo. E aí, gente, a gente chega num conceito muito importante, que é o multiplicador keynesiano dos gastos. O que ele quer dizer com isso? Que dado esse desemprego de recurso, o que vai acontecer? Uma variação da demanda agregada provoca uma variação mais do que proporcional na renda nacional. Paloma, isso é real? Cara, existem vários estudos que mostram isso, né? E aí, gente, o que acontece com o caso da política fiscal, da inflação e do desemprego? Gente, quando a gente tem esse desemprego de recurso, o que vai acontecer? É uma insuficiência da demanda agregada em relação à produção de pleno emprego, que seria uma produção ótima, onde eu estava empregando todos os recursos. Mas aí o que pode acontecer? São instrumentos fiscais que podem ser aplicados nesse caso, como um aumento de gasto público vai acelerar a demanda agregada, diminuir carga tributária vai acelerar a demanda agregada, subsidiar as exportações, fazer barreiras às importações, isso tudo vai permitir um reaquecimento da demanda. E aí o que ele fala? Para não esquecer do teorema do orçamento equilibrado. O que ele está querendo dizer com isso? Gente, você tem que ter o aumento do gasto e o aumento da tributação correspondente. Para você aumentar a despesa, você tem que aumentar a receita, né? Não tem jeito. E ele fala da possibilidade da economia com a inflação. Porque vocês lembram que um dos princípios básicos dele é que o nível geral de preço está constante? Então, se a economia tiver inflação, o que vai acontecer? A gente vai ter que diminuir o gasto público. É como se a gente estivesse fazendo políticas para retrair essa demanda. Então, reduzir gasto público, aumentar a carga tributária, elevar as importações. Então, isso tudo faria uma retração da demanda. Gente, numa inflação de custos, a gente acaba tendo uma produção abaixo do pleno emprego. Paloma, o modelo keynesiano, ele cai muito? Gente, esse C mais I mais G mais X menos M vai aparecer diversas vezes na vida de vocês. E ele é importante porque é uma forma de você mensurar a renda nacional. Porque você está contemplando os agentes da economia. Bom, esse foi o modelo keynesiano. Isso, seus desdobramentos. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.